Graça e paz. Hoje é o dia que fez o Senhor, amém? Por isso estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Faz um bom tempo na qual eu não venho aqui, compartilhar a palavra do Senhor. Mas nesse dia chamado hoje, o Senhor me deu uma palavra. E quando Ele me dá uma palavra, é porque tem um endereço certo. E eu não posso ser desobediente nessa área, jamais, de maneira alguma, na qual o Senhor manda falar e eu venha me calar. Não posso. E a palavra que o Senhor me deu hoje foi Lucas 7, a partir do 11, que fala da viúva, O filho da viúva. Então eu vou ler aqui, depois eu vou estar falando aquilo que o Senhor me deu nessa manhã, A qual a revelação que o Senhor me deu. Se tem gente pensando em parar, porque está deixando sucumbir às dificuldades da vida, eu quero dizer nesse dia para você, você não vai parar. As circunstâncias estão contrárias, você não vai parar. Amém? Então vamos ler o versículo para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 7, 11. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aleluia. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vai recebendo aí, crente. Aproximando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, o Senhor disse, Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Essa palavra nesse dia é para mim e para você, na qual olhamos, fizemos como Pedro, olhamos para a direita, para a esquerda, olhamos para as circunstâncias e o inimigo veio nos nossos ouvidos para dizer que não ia dar certo, para dizer que já estava morto, para dizer que não era o fim. Por que você ainda continua crendo? Porque ele diz, amados, é assim que ele diz, como eu e você estamos falando agora, o inimigo vem nos nossos ouvidos, bem leve, imperceptível, e quando a gente vê, a gente já está triste, já está amargurado. Algumas vezes a gente quer abrir a boca e falar o que não deve, tá perdido mesmo, não creio mesmo, Deus não se lembra mais de mim, porque essa é a realidade. Essa é uma realidade que não é pregada. Jesus é bom o tempo todo, é sim. Jesus quer que você tenha um carro, quer sim. Uma casa, quer sim, amados. Mas primeiramente, Ele quer que eu e você sejamos restaurados nele. Tenhamos aquilo que possa dar testemunho para Ele. Aí depois, lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que eu estou fazendo nesse dia. Pregando um pouco da palavra do Senhor, porque foi para isso que eu fui chamada. E para te dizer, como ele me disse aqui, para levar a palavra, você não vai morrer. Irmã, mas você não sabe. Realmente, não preciso saber, porque está escrito. E ele disse aqui, levanta-te e anda, levanta-te, anda, levanta-te, levanta-te. O Senhor sempre vai dizer isso. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Levanta-te, olha para frente, para o autor e consumador da vossa fé. O Senhor sempre vai mandar, a voz do Senhor sempre vai mandar que a gente não olhe para trás, nem para um lado nem para o outro, para as circunstâncias. Felizes são os que não viram, mas creram. Sempre olhando para cima, sempre olhando para o alto. O inimigo não. O inimigo sempre vai mostrar coisas passadas que nos machucaram, que nos oprimiram, que nos coloca para baixo. Enquanto isso, a palavra diz que renova a nossa mente. Que nós tenhamos que estar renovando a nossa mente. Trazendo a esperança, aquilo que nos dá alegria.
Se está trazendo tristeza, não é Deus. Se está trazendo dor e angústia, não é Deus. Aleluia. Aleluia. E eu vou repetir aqui mais um versículo aqui, na qual eu já li, mas para que vocês entendam. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. No 12, quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou esse povo. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus, amados, porque ela habita em mim, habita em você. E quando todos pensam que a gente, sabe, não dá mais nada por mim, nem por você, Jesus chega e faz isso. Mas Ele faz e não deixa oculto, não. Ele faz e todos têm que ver. Porque não é o meu nome que vai ser glorificado, não. É o nome dele que vai ser glorificado. E aí, através da sua vida, quando você se levantar, tomar uma posição e dizer assim: a partir de hoje, Jesus chega, foi até aqui, a partir de hoje é o Senhor. É o Senhor que vai tomar a frente. É o Senhor que está neste negócio. Aleluia. Aleluia. E entrega nas mãos dele. Mas entregando de verdade, não entregando, orando agora e daqui a pouco ficar pensando como é que ele vai fazer. Eu só sei te dizer uma coisa: ele vai fazer. Agora deixa eu te dizer, esse fazer do Senhor nem sempre é como a gente pensa ou como a gente quer. E glória a Deus por isso. Vai doer. Vai doer. Digo isso por experiência própria. Mas os planos deles são maiores e melhores. Houve uma época na qual eu fiquei bem espremida. Aleluia. E eu só olhava no espelho e dizia: Senhor, eu não entendo. Eu não compreendo o porquê disso. Senhor, está doendo demais, a coisa está apertada, eu não estou suportando, Jesus. E o Espírito Santo sempre me lembrava: os planos dele são maiores e melhores. E ali eu confessava, fiquei 15 dias confessando a mesma coisa. Eu não estou vendo, mas eu sei que os seus planos são maiores e melhores. Maiores e melhores, maiores e melhores, para que fique na sua mente. E quando o diabo disser que você não tem, que você não pode, que seria melhor mesmo era que morresse, mentira do inferno. Porque se ele está se importando tanto, se ele está se levantando tanto na tua vida, aleluia, Jesus, é porque ele já sabe, amados, que Deus tem algo grandioso para nos entregar. Eu costumo dizer que eu sou igual a palmeira, né? Eu balanço, posso até tocar o chão, mas lá eu não vou ficar. Porque Deus não me chamou para ficar prostrada. E Ele sabe que enquanto eu estiver chorando, oh, aleluia, aleluia, Ele pensa que me derrotou. Mas quando eu me levanto no Senhor, eu me levanto no Senhor, na força do Senhor e do seu poder, o estrago tá feio. Porque é confronto, é ir para cima, é evangelho. De Jesus é dessa forma. Não espere que o diabo faça. Faça você primeiro. Ou melhor, desfaça você primeiro. Porque a gente veio para isso. Desfazer as obras de Satanás. E muitas coisas que nos oprimem, que nos amassa de verdade. Mas tem o dia chamado hoje, que as suas misericórdias se renovam. E elas duram para sempre. E a gente se levanta em ousadia e intrepidez para dizer: aqui não, Satanás. Na minha família, não.
A minha família é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ai, mamãe, eu não estou vendo nada, não interessa. Não fomos chamados para ver, fomos chamados para crer. Marta e Maria também não estavam mais vendo jeito. Afinal, já eram 4 dias. Senhor, não pode mover a pedra, porque já cheira mal, já são 4 dias, Senhor. O Senhor não está entendendo. Da mesma forma a gente faz, querendo ensinar o Senhor a trabalhar, amém? Então o Senhor quer fazer algo. Às vezes Ele tira algo da nossa vida para que algo melhor e maior venha. Mas nós fazemos o quê? Não, Senhor, mas eu quero. Eu quero, não, Jesus, mas eu quero, eu amo. Fazer igual a minha nega. Eu amo. E não é dessa forma. Não é dessa forma. E glória a Deus, está tudo bem. Porque mesmo que esteja doendo, lembre-se, o modo dele é melhor. A maneira, a forma como que ele trabalha. A própria palavra diz. Amados, a palavra nunca ela vai contradizer contra ela própria. Nunca. É a palavra de Deus. Ela nunca vai contradizer uma coisa sobre a outra. Ela diz, o que eu faço hoje, tu não entendes. Mas depois tu vai entender, vai compreender. Eu passei por uma situação há uns 15 anos, na qual eu dizia, não, o Senhor não é bom, não. Gente, como assim? Como assim, Jesus? Perder um filho? Como que o Senhor vai dar um filho e vai... Não, eu nova convertida, amados. Não entendia nada de Bíblia. Mas a misericórdia do Senhor já habitava aqui em mim, eu não entendia, eu não percebia. Ainda era um bebê, estou crescendo devagarzinho na fé. E se passado esses anos, hoje eu compreendo. Ai, irmã, então você quer dizer que isso foi bom? Se eu sei que foi. Vai chocar, né? Vai, claro. Claro que vai chocar um monte. Um monte de gente vai ser chocado com uma palavra dessas. Mas se o propósito dele era aquele tempo, amado, ele cumpriu o propósito e voltou para casa. E não é porque eu estou rindo aqui que eu não sinto saudades, que eu não lembro, eu lembre muito. Mas eu sei, está bem guardado, está em casa. Na casa na qual nós nos preparamos para um dia voltar para lá. Aleluia. Você acha que se já fosse o tempo aqui desse filho, o Senhor não tinha deixado ele ir? Ele ia retornar para casa? Tinha, amados. Só que ela aqui quis fazer, aliás, ele mostrou para todo esse povo quem ele era. Todo mundo da cidade estava reunido. Todos estavam reunidos para ir para esse velório. Mas para contradizer o natural, Jesus chega e diz, levanta-te. Levanta-te. E todos, aqui está escrito todos, ficaram maravilhados. E algumas coisas nos acontecem em nossas vidas para que sirva de testemunho para outros. Não é para nos matar. Não é para que a gente fique prostrado. Não é nada disso não, amados. É para que a gente se levante mais forte. Não é sobre Deus, é sobre nós. Tem lutas que vocês passam que eu sei que eu não aguentaria. Assim como eu já passei por alguns desertos, que eu sei que também muitos não aguentariam. Então Deus dá conforme. Certa vez, não muito tempo, eu estava falando com uma pessoa que eu tenho 3 filhos. Então, cada um tem um processo de vida diferente. Porque a pessoa perguntou, mas não é irmão e tal, isso e aquilo. Sim, amados, cada um tem um propósito diferente. Deus me chamou para uma coisa, chamou cada um deles para uma outra coisa. Deus me entregou um talento, outro talento foi entregue para cada um deles. Assim como é na vida de vocês também. Deus entregou um talento para cada um de nós. O meu talento tem que edificar vocês. O talento de vocês tem que edificar a mim. Isso somos a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, quero deixar o último versículo aqui, finalizando.
Aleluia, Jesus. Estou sentindo Deus nesse lugar, Pai. A presença de Deus, ela remove tudo. Tudo, 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 tudo. E como Deus falou para aquele povo, disse a Moisés, diga ao povo que marche. É o que eu vou te dizer nesse dia. Marche. Marche na presença. Dance na presença. Se levante na presença. Tá doendo, mas comece a dar glória a Deus. Comece a orar em línguas. Comece a dizer que Deus ele é bom. No meio da tribulação. Ore cantará baixo. Continua dizendo que ele é bom. Ele não vai mudar, não. O Senhor não vai mudar por causa de circunstância, não, amados. Mas a circunstância, essa sim vai mudar por causa do nosso Deus. Ele é Deus. Ele não muda, é imutável. Tudo vai passar, nossa dor, a angústia, qualquer outra coisa, até a alegria, né? Bom, ruim vai passar, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar, nunca. E é nela que a gente se fortalece. Às vezes não, Jesus. Sempre. Pessoas acham que eu tô prostrada. Pessoas acham que eu tô em casa sem buscar a Deus. Pessoas acham que eu tô fria espiritualmente. Mas achem o que quiserem. Sabe por quê? Eu sei em quem eu sou em Cristo Jesus. Hoje eu sei. Passei muitos anos sem saber. Muitos anos mesmo. Perecendo. Mas hoje eu sei. E o inferno também sabe. Né? Ele sabe. Sabe sobre a minha e a sua vida. Porque ele, afinal, é espiritual, amados. Tem coisas que nós não vimos, mas eles veem. Eles escutam sobre nós. Lembra de Jó? De onde tu vem? Ah, de rodear a terra. Vice, meu servo Jó. Também tudo que ele tem. Tudo que você deixa ele. Entende? Mas louvado seja Deus. Que nos chamou e nos capacita cada dia. Para viver. E para fazer aquilo que Ele nos colocou ali adiante. Se é levar a palavra, se é orar, se é cuidar, se é louvar, não importa o talento que o Senhor lhe deu. Você está nos bastidores, auxiliando. Pense no Ministério de Socorro, que é lindo. Amo. Cuidar de pessoas é difícil, mas você aprende um monte. Aleluia. Já estou até saindo aqui um pouquinho do contexto, né? Então, marcha na terra. Liga na terra, assim como é ligado no céu. Também desfaz aquilo que não é do Senhor, para que seja desfeito lá no céu também. Declara a palavra. Começa a crer no teu coração. Não estou vendo, está doendo. Começa a crer, começa a dizer. Começa a falar com o Senhor. O Senhor tem saudade, amados. Eu estou emocionada porque eu estou lembrando de algumas pessoas aqui na qual o Senhor diz que tem saudade. Tem saudade, só que eles vêm e dizem, papai, eu estou aqui, eu estou quebrado. Eu estou todo quebrado. Eu estou quebrada, eu não sei o que fazer. Não tem mais jeito como essa viúva, já está tudo perdido. O Senhor só está esperando isso, que vocês olhem. Diga, Senhor, eu estou aqui, mais uma vez eu estou aqui, eu sei, eu estou quebrada. Eu estou quebrada, eu não sei o que fazer. É só isso que Ele quer. Esse exemplo da viúva aqui, é só isso que Ele nos deixou. É dessa forma, um exemplo. Ele vai se mover. Ele vai se mover, é Ele que vai se mover, amados. O querer e o efetuar é dele. Ninguém quer nos ver melhor. Não tem. Ele disse que se uma mãe que gerou por 9 meses esqueceu o seu filho, Ele, o Senhor, não nos esquece. Aí eu lhe pergunto, que amor é esse? Que a gente fale, quebrado, arrebentado.
Mas ele está dizendo, ei filha, vem, filho, filho, eu só estou esperando, eu continuo no mesmo lugar. Eu só quero que você venha, eu só quero que você me chame de pai. Pai, hoje eu estou aqui, eu estou quebrado, eu preciso de ti, eu não tenho uma direção, eu não sei o que fazer. É só isso que ele precisa. E eu tenho certeza do que eu estou falando nessa manhã. Porque não sou eu, é o Espírito Santo. Tem pessoas que ele está com saudade. E como eu não posso ir até vocês para estar falando, abraçando nessa manhã, sintam-se abraçados pelo Senhor. Abraçado, porque Ele carrega cada um de nós no colo. Isso não é motivo de tristeza, amado. É motivo de grande alegria. Grande alegria. A gente tem um pai na qual a gente pode confiar, a gente pode contar nossos segredos e ele não vai atirar pedra. Ele não vai atirar pedra. Ele vai dizer, marche. Marche diante do mar, diante das tribulações de Faraó, marche. Porque quem vai abrir o mar é ele, quem vai derrotar é ele. Amados, quem vai lutar por você é ele. Quem vai fazer todas as coisas é ele. A cabeça que não quer mudar. Eu batia no peito e eu dizia, nunca eu vou ser crente, eu detesto. Mas um dia eu não procurei. Mas ele me encontrou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. E diante de tudo isso, eu que ninguém dava nada por mim, nem eu mesmo dava nada por mim. O Senhor deu tudo. O único filho que ele tinha, ele deu. Para que hoje eu tivesse vida e abundância. Para que eu possa hoje abraçar alguém e dizer assim, ei, você tem valor. Para o Senhor você tem valor, você é grande para o Senhor. Não é o que dizem de você, é o que Ele diz, é o que Ele já disse, que escolheu desde o ventre. Oh, aleluia! Desde o ventre Ele escolheu. Tu entende agora porque que o inimigo fica tão perverso? Porque que ele vem com tudo para cima da gente? É porque desde o ventre nós não sabíamos, nós não nos escolhemos. Foi Ele que quis, Ele nos abençoou, Ele nos gerou, amados. E se isso não é motivo para a gente continuar vivendo em gratidão e nesse amor que nos constrange. Certa vez eu estava numa conferência e a minha filha se afastou do Senhor. Quis dar uma do filho pródigo. E uma irmã chegou para mim, botou o dedo na minha cara e disse, eis que te digo, que nem que seja na dor ela vai voltar. Me perdoem vocês, se vocês não creem da mesma forma que eu, amém? Mas na mesma hora eu disse, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque ela vai voltar, mas pelo amor. E deixa eu te dizer por quê. Porque pela dor, uma hora ela passa. Quando a dor passa, a gente esquece da benignidade do Senhor. Mas o amor, ele constrange. O amor que a gente sabe que a gente não valia nada, não prestava para nada, mas ele pegou e cuidou. Nos colocou no braço, limpou, tirou aquelas imundícias. Você fica constrangido. Como é que você quer sair de uma presença dessa, amados? Para onde é que a gente vamos? Para onde iremos? Igual ali naquela conversa com os discípulos. Vocês querem ir também? E Pedro ali vai dizer, não, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Entende? Eu não quero que ninguém que eu conheço venha pela dor, amados. Porque além da dor, o processo, depois você ainda vai se afastar.
Me perdoe se vocês, infelizmente, não creem da mesma forma. Mas uma vez que o amor eu tiro pela uma ministração, se a gente está no templo ali louvando, adorando o Senhor, e às vezes quem está na frente, o ministro, ele lança uma palavra. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida em algum momento. E vem uma palavra na qual você, eita, essa foi para mim. E você olha para um lado, para o outro, parece que só tem você na igreja, amados. Quando o Senhor nos corrige já é assim, a gente já fica constrangido. Agora imagina quando ele chega dessa forma, amando. Dizer, não esquece como ele fez com aquela mulher pecadora, esquece. Não, esquece. Eu poderia lançar a pedra, mas eu não vou lançar. Isso foi realmente o que ele disse quando ele perguntou, onde estão os teus acusadores? Mestre, nenhum? Pois é. Eu, porém, te digo, vai e não faças mais. Porque ele podia, ele era santo. Ele podia, era o único que podia, mas ele não fez. Ele não fez. Então, glória a Deus, glória a Deus. Sempre eu digo, eu vou falar pouco, porque para o vídeo não ficar longo, mas vamos refletir nessas verdades, vamos tomar posse e guardar no nosso coração. Vamos colocar em prática, né? Vamos colocar em prática, porque nada melhor. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é Jesus. O que crê, glória a Deus. Porque os que não crerem já estão condenados. Não sou eu que digo, é a própria palavra. Entendeu? Uma palavra na qual eu perdi muito tempo da minha vida. Porque se eu tivesse conhecido, se eu tivesse reconhecido essa bondade, esse amor, antes eu não tinha perecido tanto. Mas glória a Deus que Ele chegou, me amou, aleluia, me limpou. E quando todos vão embora, pode ter certeza, Ele ainda continua. Pode todos lhe deixarem, Ele nunca vai lhe deixar. Aleluia. Então vamos nos levantar e marchar na presença do Senhor. Marcha na presença do Senhor, marcha na presença do Senhor. Isso quer dizer, se levanta e anda, levanta e anda. Enquanto você não está vendo nada, continua dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, vai dando glória a Deus. Tem até um hino, né? Vai dando glória a Deus que Jesus vai batizar. Aleluia. Espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra que o Senhor me colocou na direção dessa ministração hoje pela manhã, né? Mas que vocês sejam ricamente, porque eu fui muito. E eu só venho aqui falar, gravar alguma coisa, quando realmente o céu me inquieta para isso, né? Eu não venho aqui de qualquer forma, de qualquer jeito, pegar um versículo aleatório. Não. Então foi até aqui, o que passar disso já é da carne, e da carne não provém o Espírito, não vai edificar ninguém. Amém? Então levanta-te e anda, e marcha, porque o Senhor é quem vai fazer. Espero que vocês tenham sido ricamente abençoados. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém e amém.